Eu não faria. O contrato dele ia até o final de 25, né, inicialmente, né? Isso. Não faz o menor sentido essa renovação do contrato, na minha opinião. Especialmente se ofereceram, se de fato ofereceram alguma coisa em torno de 8 milhões de euros, não consigo imaginar que ele possa valer mais do que isso, não. Acho até a proposta muito boa. Deveriam ter vendido. Né, o André, um jogador vai fazer 28 anos agora, é titular do Flamengo desde o ano passado, e eu estava até debatendo com um colega nosso, jornalista, que ele falou assim, mas eu acho normal a valorização porque ele foi um dos principais jogadores. Mas eu falo, mas mesmo assim, você tem que saber analisar, porque ele foi um dos principais jogadores no ano que todo mundo foi mal. Então, se você é um pouco superior aos demais, num ano péssimo, não quer dizer que você arrebentou. Você só foi melhor do que os outros. Né? Mas não é aquele zagueiro que fala assim, cara, foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Mas, enfim, avalie como é que você vê a renovação de contrato do Fabrício Bruno até 2028. Eu teria vendido por uma boa proposta, não teria renovado o contrato agora. Para que essa pressa? Para que esse sangria desatada? E principalmente porque se destaque no ano ruim. Não tem má vontade com o Fabrício Bruno, não, mas não é o zagueiro que o Flamengo precisa, gente. Pro jogo que o Flamengo quer praticar, o Fabrício Bruno não é esse zagueiro. Ele pode, de repente, o Tite não conseguir aplicar totalmente a ideia aí para tentar se manter competitivo na temporada, ele acabar sendo titular, até botar um Léo Ortiz no banco, pode. Mas isso é o que o Flamengo tem que tratar como ideal? Não. O Flamengo tem que tratar como ideal um zagueiro que saiba sair jogando, que tenha qualidade para jogar, e não um cara que erra o passe, aí sai o contra-ataque, ele sai correndo, faz a cobertura e a torcida vibra. Gente, não dá mais. Acabou a época de Charles Guerreiro, aquele rapaz, Williams Pitbull. Nem o João Gomes era um pitbull. O próprio Fabinho Soldado. Exato. O próprio João Gomes já não era mais um volante para ficar resolvendo, apagando incêndio. Não, ele conseguia ter uma imposição física ali, marcar muito bem, fazer cobertura, mas numa equipe organizada. A equipe do Dorival era organizada. As pessoas acham que o João Gomes saiu, aí desorganizou. Não. O Flamengo era organizado com o Dorival e o João Gomes aparecia por causa disso. E o time desorganizou em 2023 e aí ficou parecendo que não tinha meio campo e o Fabrício Bruno se destacou. Se o time se ajustar coletivamente, o João Gomes não vai fazer falta. Se todo mundo contribuir, porque o Dorival montou um time que 3 jogadores não participavam do jogo sem a bola. Pedro, Gabriel e Arrascaeta. 3 jogadores. O Flamengo se defendia com 7. E aí tinha que ter bom posicionamento e também tinha que ter disposição para desarme, cobertura, etc. E o João Gomes aparecia. Né? Mas, enfim, o Fabrício Bruno apareceu num ano ruim. Se destacou num ano ruim porque estava lá para apagar incêndio. É isso que o Flamengo quer? Ser desorganizado, ser mal coordenado, ter jogador com baixa intensidade sem a bola. E aí o zagueiro vai lá e resolve tudo. E não resolve tudo, né? Porque o jogo aéreo dele, defensivo, é péssimo, do Fabrício Bruno. O cara daquele tamanho, muito bom no jogo aéreo ofensivo, mas defensivo ele é péssimo. Ele olha para a bola e não olha para o atacante. E o Flamengo toma gol. E o Flamengo renovou com esse zagueiro até 2028, porque para jogar para a galera, né? Enfim, vamos ver qual vai ser o resultado disso. Cara, eu vou dar uma informação para você, informação de uma pessoa que eu conversei com uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo. O Departamento de Futebol do Flamengo, não vou falar, nomear, mas, enfim, acham Fabrício Bruno e Léo Pereira zagueiros de prateleira altíssima. Acham mesmo de zagueiro. O Léo Pereira, então, acham que é o Maldini, assim, né? Acham que o Léo Pereira tinha que ser titular de seleção. É uma coisa, assim, eles têm uma avaliação de Léo Pereira e Fabrício Bruno de zagueiraços mesmo, de zagueiros tops. Isso eu ouvi da boca de uma pessoa do Departamento do Flamengo. Né? E até respondendo ao Homem-Aranha, ele falou, calma aí, por qual motivo vocês desmerecem o Fabrício Bruno? Ele ajudou muito o Flamengo ano passado. Ninguém está desmerecendo. A gente está falando que a renovação, né, no nosso ponto de vista, foi antecipada, porque ele tinha contrato até o final de 2000. Gente, crítica não é hate. Vamos aprender isso. Crítica não é hate. Crítica é crítica. Fabrício Bruno foi importante? Foi. Foi bem elogiado com justiça pelo Luiz Soares? Foi. Só que o que o Flamengo quer, a proposta de jogo que o Flamengo quer, ele não se encaixa, ponto.
E pegando, Mauro, o que você falou do Thiago Maia, serve para o Fabrício Bruno, né? Porque, vamos dizer, se chegou uma proposta de 8 milhões do Atalanta, o Flamengo não quis nem conversar, se conversa, negocia, podia chegar uns 10, aos 11, não sei. E a Atalanta é um clube que está na Champions. Então, até o Flamengo negociar com um clube desse, deixando uma porcentagem, talvez fosse bom. E, tipo assim, os 10 milhões de euros, vamos dizer que saísse por isso, entre 8 e 10. Diferente do Thiago Maia, que é difícil você achar um cara nesses valores, pô, dá para achar um zagueiro com essa quantia, né? É uma quantia que dá para achar um bom zagueiro, né? O próprio artista diz isso, né? A questão é se de fato essa proposta existe, né? Eu faço sempre essa ressalva. Alguém aí publicou e tal, mas às vezes chegam umas versões aí de proposta que na verdade não é proposta, é uma sondagem, às vezes é um intermediário. Então está partindo aí de uma premissa de que essa proposta seja real. Ou até uma justificativa para renovação, né? Independentemente dela, eu acho que não se justifica. Tem um contrato até o final do ano que vem, fica lá jogando, ganhando, está ganhando, acabou. Mas tem que dar um aumento, porque está ganhando menos. Então tá bom, você acha que tem que dar aumento, negocia aí, mas um aumento significativo, transformá-lo num zagueiro fundamental, eu acho que é um exagero, eu acho que o André já foi muito claro e convincente com relação ao porquê do Fabrício Bruno não ser esse zagueiro ideal. Isso também acontecia muito com o João Gomes, por quê? O João Gomes, por ser um jogador dinâmico, faz coberturas, interceptações e tudo mais, isso chama a atenção do torcedor. Chama mais a atenção do torcedor o cara que corrige os erros do que o camarada que evita que eles aconteçam. O Márcio Araújo errava passes terríveis, mas ele corria muito e recuperava algumas bolas. Tinha gente que achava o Márcio Araújo um jogador extraordinário, era um dos protegidos, inclusive, né? Não tem nível para jogar no Flamengo. Tinha naquele Flamengo, que era o Flamengo ainda se reconstruindo. Hoje seria uma loucura contar com um jogador do nível dele. Por isso, muito voluntarioso, tem ali as suas virtudes, conseguir se antecipar, interceptar um passe, fazer um desarme. Mas quando tem a bola no pé, acontece muito pouco. Se você quer um time técnico, o cara vai ter que desarmar, o cara vai ter que participar do jogo, mas antes de qualquer coisa, não perder a bola facilmente, ter a bola sob controle, qualidade nos passes, construção das jogadas de forma organizada. Aí você não precisa ficar remendando as coisas toda hora. Porque jogadores como o Fabrício são jogadores que estão fazendo essas correções. E algumas pichotadas, né? Essa de ontem, de sábado, foi um negócio constrangedor. O lance do gol do Orlando. Eu só acho que o Fabrício Bruno é um ótimo zagueiro para se ter no elenco, porque tem umas valências interessantes. O Alan, rapidinho Fala. Aqui, tem uma coisa aqui meio um pouco básica que tem que explicar aqui para o William Lima, com todo respeito, William Lima. Você está dizendo o que o Flamengo quer não é o que você quer, André. É óbvio, é a minha opinião. Você não é o presidente, não é o técnico? Sim, é a minha opinião. Por isso que eu estou dizendo que eu discordo. E senão a gente não está aqui, então você está fazendo o que aqui, amigo? Então é o seguinte, então a gente vai ficar aqui só dando a notícia, o presidente fez isso, só o vice-presidente fez aquilo, opinião. A gente fica só dando a informação e não diz se concorda ou se discorda. Então vai para um canal de notícia, amigo. E outra coisa, né? Da onde tira a ideia de que o presidente está sempre certo? Ou que o dirigente está sempre certo? Parece que encontramos um fã incondicional de Landinho Braz aí no nosso chat, né? Pois é. E depois de um ano com tantos erros, né, claros, né, que foi o ano passado.